Eles disseram que eu era um peso, que a velhice me deixou inútil, mas eu ainda ouço, eu ainda sinto, e naquele dia, na escuridão da floresta, não foi o meu filho quem veio me salvar. Foi uma pantera de luto. Se essa história já tocou seu coração, se inscreva agora no canal Alma Animal. Aqui, cada animal é mais que um personagem, é uma alma que transforma destinos. O barulho dos pneus sobre a estrada de terra foi o último som que ela ouviu antes do silêncio cruel tomar conta da mata. Sentada na beira da floresta com uma sacola de roupas no colo e os olhos opacos voltados para o nada, Dona Alzira tentou entender por que seu único filho Edmilson havia sumido com tanta pressa. A resposta veio minutos depois, quando o som do carro desapareceu de vez e o mundo se calou ao redor dela. Ela estava sozinha. Não era a primeira vez que sentia o abandono, mas nunca tinha sido assim. Nunca, naquele nível. Desde que perdera a visão, a vida de Alzira passou a girar em torno da dependência. Primeiro, ela precisou de ajuda para andar. Depois, para cozinhar, tomar banho, encontrar o banheiro. Aos 76 anos, se considerava uma sobrevivente da vida, do abandono do marido, da morte precoce da filha. Mas nada a preparou para aquilo, sozinha, no meio da floresta, sem saber para que lado seguir. Alzira não sabia onde estava. A única coisa que sentia era o cheiro de terra úmida, a brisa fria que dançava entre as árvores e a dor nos pés que já doíam mesmo sem andar. Ela tentou se levantar, tateou o chão com as mãos, mas tropeçou em raízes grossas e caiu de joelhos. Chorou, mas não pediu ajuda. Ela sabia que ninguém viria. O que ela não sabia era que alguém já a observava. A poucos metros dali, entre as sombras densas da mata, 2 olhos âmbar a fitavam. Uma pantera negra, fêmea, de corpo grande e olhar calmo. Seu nome era Amara, embora ninguém jamais tivesse pronunciado esse nome. Ela era o fantasma da mata, a sombra, a que todos temiam, mas ninguém ousava caçar. Nos últimos dias, Amara não comia, não dormia, não rugia. Desde que o filhote nascera morto, ela deixara de ser fera. Passara a vagar pelo mundo como alma ferida. E naquela manhã, ao sentir o cheiro de sal das lágrimas de uma mulher, algo nela despertou. Por que um animal selvagem se aproximaria de um humano? Talvez fosse o instinto, talvez fosse o luto, ou talvez porque Alzira não exalava medo, ela exalava dor. Uma dor que se assemelhava à de Amara. As duas estavam quebradas, sozinhas, invisíveis para o mundo. E ali, naquela clareira, uma se aproximou da outra. No início, foi apenas um farfalhar. Alzira virou a cabeça, o rosto virado para o som. O coração acelerou. "Tem alguém aí?" E murmurou a voz fraca. Nenhuma resposta, mas passos, lentamente, sem pressa, sem ameaça. Amara se aproximou sem emitir um ruído sequer. Parou a 1 metro da mulher, observando seus cabelos grisalhos presos por um lenço puído, o corpo curvado, as mãos pequenas tremendo no ar em busca de algo que não viam mais. Então, em silêncio, a pantera se deitou ao lado dela e ali ficou. A manhã virou tarde, a tarde virou noite. E as duas permaneceram ali, como se o mundo tivesse parado naquele instante. Alzira sentia a presença quente ao seu lado, o calor do corpo da pantera. Sentia o hálito leve quando ela suspirava, como se também estivesse cansada da vida. Por instinto estendeu a mão. Amara não recuou, ao contrário, tocou o focinho na palma da velha. E naquele instante, um pacto foi selado. A fome veio no 2º dia. Alzira tentou comer o que havia na sacola, um pão velho, uma banana amassada. Amara se afastou brevemente, como se compreendesse. Voltou horas depois, trazendo algo. Uma ave morta, recém-capturada. Colocou aos pés da mulher. Alzira não viu, mas sentiu. E chorou.
Você não é só uma fera. Você tem alma, né? Amara não respondeu, mas ficou. Nos dias seguintes, a pantera passou a guiar a senhora. Com leves empurrões no ombro, na perna, nos pés, indicava os caminhos. Quando Alzira caía, Amara rosnava baixo, como se reclamasse. Quando a chuva caiu, ela se deitou sobre a mulher, protegendo-a com o próprio corpo. Nenhum animal ousou se aproximar, nem cobras, nem jaguatiricas. Amara não era só uma protetora. Era a nova família. Do outro lado da cidade, ninguém procurava por Alzira. Edmilson, seu filho, inventou que a mãe desapareceu de casa. Disse à polícia que ela fugiu, que sofria de alucinações. Mentiras fáceis para justificar sua covardia. Tudo para não ter que cuidar de alguém que precisava demais. Para não perder a própria liberdade. Para se livrar do problema. Mas Deus tem olhos que tudo veem, e tem criaturas que ele envia para cumprir missões que homem nenhum teria coragem. No sexto dia, a caminhada de Alzira a levou a um riacho. Fraca, suja, desidratada, ela já não conseguia manter-se de pé. Caiu. Ficou imóvel. Amara rugiu pela primeira vez. Um rugido forte, vindo das entranhas. Um chamado, um grito da floresta. Foi esse rugido que atraiu um casal que passava de carro na estrada rural próxima. Mariana e Tomás estavam voltando de uma trilha ecológica quando ouviram. Estacionaram o carro. Mariana sentiu um calafrio. Parece um grito, não de bicho, de alma. Guiados pelo som, entraram na mata e encontraram a cena impossível. Uma senhora caída no chão. Uma pantera negra, agachada ao lado, encarando os visitantes com olhos de fogo. Mas não atacou, não fugiu, apenas observou. Foi Mariana quem primeiro entendeu. Ela está protegendo ela. Tomás queria correr. Mas Mariana, bióloga e acostumada com resgates de fauna, sabia. Aquilo era um pedido de ajuda. Ajoelhou-se bem devagar, estendeu a mão. E Amara se afastou. Dona Alzira acordou envolta em cheiros estranhos. Perfume de sabão, lençol limpo, chá de camomila. Por um segundo, pensou que havia morrido. Mas ao ouvir a voz suave de uma mulher dizendo "Calma, a senhora está segura agora", a realidade lentamente começou a se encaixar. "Onde estou?", perguntou a voz rouca. "Em minha casa. Eu sou Mariana. Te encontramos na mata. Tinha uma pantera com você. Lembra?" Dona Alzira sorriu e o gesto se partiu num choro. "Ela não me deixou morrer." Nos olhos de Mariana havia espanto e reverência. Como bióloga, conhecia bem o comportamento de felinos selvagens e sabia que nada no mundo explicava uma pantera protegendo um ser humano. Ainda mais uma senhora cega, indefesa. O marido, Tomás, não estava convencido. Achava perigoso manter contato, insistia em avisar as autoridades ambientais. Mas Mariana sentia que havia algo sagrado naquela ligação. Durante os 3 dias seguintes, Alzira foi cuidada com carinho. Recebeu alimentos, banho, remédios. Aos poucos, seu corpo reencontrou forças, mas sua alma... Essa parecia ainda estar deitada ao lado de Amara, na floresta. Na manhã do 4º dia, algo impossível aconteceu. Olhando pela janela da pequena casa no alto do vale, Mariana viu uma sombra se aproximando entre as árvores. O movimento era sutil, mas inconfundível. Tomás correu assustado. É ela, a pantera, aquela mesma. Amara não rugiu. Não invadiu, apenas ficou parada, olhando na direção da casa. Um silêncio denso se formou. Era como se ela esperasse. Mariana desceu as escadas devagar. Levava nas mãos um pedaço de carne fresca, não por medo, mas por respeito. Colocou no chão, se afastou. Amara cheirou, comeu com lentidão e depois sentou e esperou. Alzira foi chamada.
Com ajuda, desceu até o gramado. Quando se aproximou, seus pés sentiram a terra e seu rosto se voltou instintivamente para a presença que o coração já reconhecia. "É você, minha menina", disse sorrindo entre lágrimas. Amara se aproximou, tocou a testa de Alzira com o focinho. E assim ficou. Desde então, a pantera começou a visitar a casa todas as manhãs. Não ficava muito. Chegava, deitava ao lado de Alzira e partia. Mariana anotava tudo: os horários, os comportamentos, os sinais. Algo único estava se desenrolando diante dela, mas não era só ciência, era fé, era destino. Na cidade vizinha, no entanto, as coisas caminhavam diferente. Edmilson, o filho ingrato, começava a se ver encurralado. Quando Mariana o procurou, após descobrir o nome da senhora e localizá-lo, ele inventou que a mãe havia fugido, que sofria de perturbações, que era difícil lidar com ela. Mariana não disse nada, apenas gravou. Depois mandou o vídeo para uma amiga repórter. Em pouco tempo, a história da senhora cega, salva por uma pantera, viralizou. E o abandono covarde de Edmilson foi exposto ao país inteiro. Enquanto a internet se dividia entre choque, emoção e fúria, Alzira não sabia de nada. Mariana evitava contar, poupando seu coração. Mas Dona Alzira sabia. Ela sentia. "Meu filho não volta, né?" perguntou certa noite, enquanto acariciava o espaço onde Amara costumava deitar. Mariana hesitou. Talvez agora ele pense melhor." "Não quero", Alzira respondeu com firmeza. "Quem vira as costas uma vez, vira sempre. Mas essa aqui", apontou para o vazio, "essa não me deixou." E então, como se tivesse sido chamada, Amara apareceu na porta. No 7º dia, Mariana tomou uma decisão ousada. Organizou um pequeno evento no vilarejo. Convidou pessoas para ouvir a história de Alzira. Levou vídeos, fotos, relatos. Não era só sobre abandono. Era sobre redenção. Sobre como a floresta, com todas as suas feras, fora mais compassiva que um ser humano. Enquanto falava, Mariana se emocionava. A senhora Alzira foi jogada fora como se fosse lixo. Mas a mata ouviu seu grito. E quem respondeu foi uma pantera de luto, porque até os animais selvagens reconhecem uma alma partida. O público ficou em silêncio. Alguns choraram, outros gravaram. E no dia seguinte, o Brasil inteiro sabia quem era Dona Alzira. A repercussão cresceu tanto que uma ONG se ofereceu para ajudar. Criaram um projeto, Corações da Selva, uma iniciativa que unia idosos abandonados com a natureza em programas de convivência e recuperação emocional. Mariana virou símbolo, Alzira, embaixadora, e Amara, o espírito do projeto. Cartazes foram feitos com a imagem da pantera ao lado da senhora. A legenda dizia: "Não é preciso ver para sentir. Não é preciso falar para proteger. O amor fala em silêncio." Mas os dias seguintes trouxeram outro desafio. Na floresta, Amara parou de aparecer. Por 3 dias, Alzira esperou sentada no banco da varanda. O coração inquieto. Sentia que algo não estava bem, e ela estava certa. No 4º dia, a pantera retornou. Magra, ferida, com o ombro cortado e respiração pesada. Mariana se desesperou. Chamou veterinários da ONG. A pantera fugiu, mas Alzira pediu: "Deixem, ela veio até mim e vai vir de novo." E veio. No entardecer, Amara apareceu novamente, quase se arrastando. Se deitou aos pés da senhora. Mariana ajoelhou-se sem saber o que fazer, e então Alzira sussurrou: "Está na hora de devolver o que ela me deu." O silêncio daquela noite era diferente. Não era o silêncio natural da floresta ou da casa simples no alto do vale. Era o silêncio da despedida. Mariana sentia isso. Tomás também. E Dona Alzira, essa já sabia.
A respiração da pantera ao lado dela estava mais leve, irregular, como um suspiro de quem não carrega mais dor, mas também não tem mais forças para seguir. Ela veio se despedir. Sussurrou Alzira. Mariana tentou negar, os olhos marejados. Mas o instinto da senhora cega era certeiro, a mesma intuição que a guiava quando tudo escureceu em sua vida. Agora dizia que o ciclo estava se fechando. Na madrugada, a pantera levantou com dificuldade. Aproximou-se da senhora, deitou a cabeça no colo dela, como um filhote buscando conforto. E ali, naquele gesto simples e profundo, Alzira entendeu. Amara não estava morrendo de ferimentos. Ela estava morrendo de luto. Do luto que nunca passou. Do filhote que não sobreviveu. Da floresta que já não lhe dava paz. Mas antes de partir, quis deixar algo. Quis deixar amor. Eu sei que vai embora, disse Alzira, acariciando a cabeça quente da pantera. Mas você me ensinou a ver de novo. Não com os olhos, mas com o coração. E agora é minha vez de fazer isso por você. Amara ergueu os olhos. Um brilho tênue ainda pulsava neles. Ela se levantou com esforço. Deu uma volta em torno da casa. Depois desapareceu entre as árvores e não voltou mais. No dia seguinte, Mariana percorreu a trilha em busca de rastros. Encontrou marcas leves de pegadas indo na direção do rio. Lá na margem estavam as últimas pegadas. Depois nada. Era como se Amara tivesse se dissolvido no mato, virado brisa, virado espírito. Ela escolheu onde descansar, disse Alzira serena. O luto que viria nos dias seguintes foi silencioso. Nenhuma lágrima escandalosa, nenhuma revolta. Apenas a certeza de que, por mais breve que tivesse sido, aquele encontro mudara tudo. Semanas depois, Alzira surpreendeu todos ao pedir algo inusitado. Quero voltar à floresta. Mariana e Tomás hesitaram. Era perigoso, mas a senhora insistiu, disse que precisava encerrar o ciclo e que tinha algo a fazer. A ONG enviou uma equipe de apoio. Montaram uma pequena expedição com biólogos, segurança e voluntários. Alzira seguiu à frente, apoiada em Mariana. Sem enxergar o caminho, mas guiada por algo mais profundo. Algo que vinha de dentro. Pararam na clareira onde ela havia sido deixada. O mesmo lugar onde conheceu Amara. Ali, com as mãos trêmulas, Alzira retirou do bolso uma pequena escultura de madeira. Uma pantera entalhada à mão que Mariana mandara fazer. Ajoelhou-se, enterrou com cuidado e disse: aqui começa um novo santuário. O que era apenas um gesto simbólico virou semente. Inspirada por Alzira, a ONG lançou o projeto Refúgio de Amara, um centro de acolhimento para idosos abandonados e um espaço de reabilitação de animais selvagens feridos, um lugar onde o amor pudesse ser reencontrado entre espécies. Onde a solidão fosse curada com companhia sincera, mesmo que vinda de patas, asas ou garras. Dona Alzira virou símbolo vivo, Mariana virou coordenadora do projeto e Amara virou lenda. Meses depois, algo inesperado aconteceu. Durante a trilha de reconhecimento diária, um dos biólogos avistou uma pantera jovem, negra, esguia, observando o grupo à distância. Quando cruzaram olhares, o animal fugiu, mas não antes de deixar algo visível. Tinha nos olhos o mesmo âmbar profundo de Amara. Será? Perguntou Mariana. Se for, ela deixou descendência. Ela não morreu sozinha. Mariana olhou para o céu. Um vento frio soprou, e ela soube. Amara tinha completado sua missão. Alzira viveu por mais 7 anos, sempre na sede do refúgio, cercada de animais, plantas e pessoas que ela chamava de família escolhida. Às vezes, sentava no mesmo banco da varanda, os olhos opacos voltados para o horizonte, e dizia: quem me salvou não foi o Estado,
Não foi médico, nem meu filho. Foi uma pantera de alma quebrada que me reconheceu. Na lápide de Alzira, escrita com letras simples, lê-se até hoje: aqui jaz quem foi esquecida pelos homens, mas lembrada pela floresta. Amara, minha irmã de alma, nos reencontramos na eternidade. Se essa história te tocou, comente nos comentários. Que o mundo saiba que o amor não tem forma. Pode vir de um abraço, de um miado, de um rugido. Inscreva-se no canal Alma Animal e compartilhe essa história com quem precisa lembrar que nem toda ferida é para sempre. E nem todo salvador vem de duas pernas. Anos haviam passado desde aquela primeira noite em que Amara deitou ao lado de uma senhora cega, perdida e abandonada na mata. Hoje, o refúgio de Amara era conhecido em todo o país. E não apenas por sua estrutura ou pelo trabalho de resgate de fauna e de acolhimento humano, mas pelo que representava. Um lembrete constante de que, muitas vezes, os animais são mais humanos que os próprios humanos. A história de Alzira virou livro, documentário, estampou reportagens e emocionou milhares. Mas o que poucos sabiam é que o reencontro que ela tanto sonhava aconteceu de um jeito totalmente inesperado. Em uma tarde de primavera, Mariana estava coordenando uma visita de crianças ao refúgio. Explicava o papel dos felinos na cadeia ecológica, mostrava armadilhas desativadas, pegadas preservadas em vidro. Era uma aula viva, cheia de sons da floresta e risos infantis. Até que um silêncio se formou entre as crianças. No alto da colina, observando todos com a calma de uma soberana, estava ela, a pantera jovem, aquela mesma de olhos âmbar. Todos pararam. Ninguém se mexia. Mariana, com o coração disparado, deu um passo à frente. A pantera não fugiu. Descendo a colina com a elegância ancestral de quem não teme, ela se aproximou do centro do refúgio. Não havia ameaça em seus movimentos, apenas presença. Quando parou diante do monumento em homenagem a Amara, uma escultura de pedra negra, com olhos esculpidos em âmbar, a pantera olhou fixamente. Depois, em silêncio, deitou aos pés da estátua e ficou ali. Por horas, como se vigiasse um túmulo, como se compreendesse. Os biólogos disseram que era apenas coincidência, instinto, território. Mas Mariana sabia. Era filha de Amara, e naquele momento ela estava fazendo o que a mãe fizera um dia: vigiar o amor, onde o mundo vira as costas. No final da tarde, quando todos já haviam voltado para suas casas, Mariana ficou sozinha, sentada no banco que foi de Alzira. E chorou. Obrigada por voltar, murmurou ao vento. A pantera ergueu a cabeça, olhou para ela uma última vez e desapareceu na mata. Na noite seguinte, um evento foi realizado no refúgio. Era o aniversário de fundação, o marco de 10 anos do nascimento do projeto. Um auditório simples, decorado com folhagens, luzes amareladas e retratos de Alzira, Mariana e, claro, Amara. Mariana foi chamada para o discurso de encerramento. Subiu ao palco e disse: quando aquela pantera apareceu na vida de Alzira, ninguém entendeu. Muitos chamaram de milagre, outros de loucura. Mas eu chamo de resposta. Uma resposta da floresta para o abandono humano. Uma resposta da natureza para a crueldade da civilização. Quando Alzira foi jogada fora pelo próprio filho, quem a acolheu foi uma mãe em luto. E foi assim que duas almas partidas se encontraram e se salvaram. O público se levantou, aplaudiu em pé. Hoje, as paredes do refúgio são decoradas com cartas, fotos e lembranças de idosos que reencontraram esperança graças à história de uma mulher invisível e uma pantera negra.
Muitas dessas histórias começam com uma frase que virou símbolo. Aqui, ninguém é descartável. E sempre que alguém novo chega ao refúgio, Mariana caminha até a clareira, deixa um punhado de flores aos pés da escultura de Amara e sussurra: obrigada por ter começado tudo. Numa noite silenciosa, já de volta à casa no alto, no vale, Mariana ouve um rugido distante. Não é ameaça, é saudade, é herança. É como se a floresta dissesse: ainda estamos aqui. E sim, estão. Se essa história tocou a sua alma, deixe um nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo no poder da natureza, no valor dos invisíveis e na força silenciosa que só os animais conhecem. Inscreva-se no canal Alma Animal e ajude a espalhar essas histórias que o mundo precisa ouvir, porque onde o abandono grita, a selva sussurra: eu cuido de você.